Tudo bem? Eu sou Cássio Carvalho e hoje vamos consolidar tudo o que aprendemos no livro O Cavaleiro Preso na Armadura. Mas como sempre eu faço, deixa eu me apresentar inicialmente. Meu propósito é te ajudar a aprender a se superar. Eu convivo com uma deficiência visual severa desde que eu nasci e pude comprovar que superação é muito mais treino do que talento. Meu papel é trazer as habilidades que desenvolvi ao longo da minha trajetória para mostrar que qualquer pessoa tem plena capacidade de se superar diariamente. Mas vamos ao conteúdo de hoje. Vamos concluir hoje a série que fiz sobre o livro O Cavaleiro Preso na Armadura. Este é um livro de sabedoria e que nos traz muito conhecimento. É um livro fácil e gostoso de ler e nos ensina diversas coisas. Hoje vamos consolidar tudo o que já aprendemos com esse livro. Vale a pena você também assistir os vídeos anteriores em que eu tratei de cada parte desse livro. Em resumo, esse livro trata da ideia de que ao longo da vida, sem ter consciência do caminho que percorremos, acabamos fugindo do caminho da verdade. Então, não tendo esta consciência do caminho que estamos percorrendo, vamos nos distanciando do caminho da verdade. Quando estamos fora do caminho da verdade, acabamos nos esquecendo de quem somos realmente. Que já nascemos perfeitos, bondosos, gentis e amorosos, mas principalmente que somos amados. E quando nós esquecemos de quem somos e de que somos amados, começamos uma luta interminável para tentar provar para nós mesmos e para provar para os outros que somos bons e acabamos passando a vida em função dos demais, só para fazer com que gostem da gente. E quando estamos nesse processo, acabamos criando uma armadura, uma fantasia, um personagem que acreditamos ser melhor do que somos, pensando que assim vão gostar da gente e vão nos considerar pessoas boas. Mas como que um personagem que representamos pode ser melhor do que nós mesmos se já nascemos perfeitos? O problema é que esta armadura acaba se interpondo entre nós e aqueles que nós amamos e aqueles que nos amam, nos afastando na verdade dessas pessoas. Criamos uma armadura para tentar nos aproximar das pessoas e esta própria armadura acaba nos distanciando delas. Aí surge um sentimento de que não somos aceitos ou até de que somos rejeitados. Isso porque quem nos ama de verdade nos ama como somos essencialmente e não o personagem que criamos. E para sustentar esta armadura, esta mentira, corremos o risco de algumas vezes poder cair na desonestidade, na ganância, no ódio, ciúme, medo e ignorância. É nesse processo que também desenvolvemos a ambição. Olhando para a natureza, observamos que em tudo, nas árvores, nos animais, em tudo existe abundância e um propósito, mas não há qualquer tipo de ambição. As árvores estão satisfeitas simplesmente sendo árvores, assim como os animais estão felizes simplesmente sendo o que eles já são. Será que isso está correto só para animais e árvores? Por que será que as pessoas têm tanta ambição? O ser humano tem muita ambição porque em sua mente ele deseja se tornar melhor. Melhores do que são, as pessoas desejam ser melhores do que pensam que são e desejam ser melhores do que os outros são. Só que se somos perfeitos, por que a ambição de nos tornarmos melhores? E melhores do que quem se todos são perfeitos? A verdade é que temos a ambição de riqueza, mas existem diversas riquezas e diversas ambições. A ambição originada na mente pode até lhe render bens, cavalos, castelos, mas somente a ambição que vem do coração pode trazer também felicidade. A ambição do coração ela é pura, ela não compete com ninguém e não fere ninguém. Ela te serve da mesma forma que serve os demais ao mesmo tempo. É como o autoconhecimento, que é luz para iluminar o seu caminho, mas também o caminho dos demais. E é neste ponto que podemos aprender com a macieira. Ela se torna graciosa e plenamente madura, cheia de bons frutos que ela distribui livremente a todos. Assim como a macieira, quanto mais frutos proporcionarmos para as pessoas, mais cresceremos e mais formosos nos tornaremos. Todos nós recebemos a mesma energia vital que a árvore. A gente usa a mesma água, o mesmo ar e o mesmo alimento da terra. Se aprendemos com a árvore, também poderemos gerar os frutos que a natureza tem o propósito de gerar e assim logo teremos uma vida em abundância. Mas também acabamos confundindo amor com necessidade
e desenvolvendo necessidades das pessoas que mais amamos e principalmente necessidades dos comportamentos ruins dessas pessoas para justificar o nosso próprio mau comportamento. Ou seja, mais do que das qualidades e das habilidades, precisamos dos defeitos dos outros. Como assim? Nós precisamos dos defeitos das pessoas? Por exemplo, vamos lembrar do livro. A esposa do cavaleiro se tornou alcoólatra. E aí nos perguntamos, ela se tornou alcoólatra porque ele vivia em função dos outros e se esqueceu da família? Ou ele vivia em função dos outros porque ela se tornou alcoólatra? De quem seria a culpa neste caso? E qual que seria a verdade neste caso? A verdade é que todo o poder sobre as nossas vidas está em nossas mãos e não nas mãos do outro. E não existe culpa, mas sim autorresponsabilidade. Sendo assim, para a esposa existe uma verdade, para o cavaleiro existe outra verdade. Não se trata de uma verdade absoluta que vale para os dois, porque cada um tem a sua própria identidade. Mas do ponto de vista do cavaleiro, ele precisava que ela fosse alcoólatra para ele poder usar aquela armadura, usar a sua espada e seu cavalo para viver uma vida de aparência, uma vida de super-herói, porque assim achava que seria valorizado, respeitado e admirado, e que gostariam dele. Era mais fácil culpar sua esposa de beber tanto do que se responsabilizar por suas próprias escolhas. Mas isso só fez a sua família, quem mais o amava, se afastar dele. E por que fazemos tudo isso? Principalmente porque nós não nos amamos. Ou seja, quando não temos a consciência de que já nascemos perfeitos e amados, não nos amamos e começamos a tentar nos transformar em algo bom, algo que achamos ser melhor do que somos. Mas isso é impossível e torna a vida muito pesada, um fardo. Por isso, o primeiro passo no caminho da verdade é aprender a amarmos a nós mesmos. Mas tem um outro aspecto que contribui para construirmos essa armadura. É a não aceitação da vida como ela é, e não como achamos que ela deveria ser. Basta observarmos a natureza, os animais não julgam a vida, apenas vivem. Se o sol nascer mais cedo ou mais tarde, isso não vai afetar a vida dos animais. Se hoje um animal encontra alimento mais fácil e amanhã não encontra, tudo bem, isso não vai os deixar mais ou menos felizes. Eles apenas vivem o presente com o melhor que podem naquele dia. Portanto, aceitar a vida como ela é e não como achamos que ela deveria ser, é compreender que tudo coopera para o nosso bem. Mas tudo mesmo. Só que para isso fazer sentido, a gente precisa ter como premissa que existe uma força maior, uma força suprema que rege tudo isso e que nós não temos capacidade absoluta de compreensão. E temos que aceitar que não temos capacidade dessa compreensão. Perdemos muito tempo falando do que fizemos ou do que vamos fazer e acabamos não desfrutando o momento. O caminho da verdade é viver o presente com o melhor que temos e não criar expectativas. Quando aprendemos a aceitar ao invés de ter expectativas, não temos mais frustrações nem decepções. E qual a importância do silêncio neste processo todo? Muitas vezes falamos muito e ouvimos pouco como uma tentativa de não nos sentirmos sozinhos. Mas não há solidão para quem se ama e quem não deixa essa armadura crescer e se desenvolver. É no silêncio da mente que conseguimos ouvir o nosso eu verdadeiro, toda a nossa sabedoria. É no silêncio que ouvimos sinceramente quem amamos, nossa esposa, filhos. Por meio do nosso coração, ouvindo quem amamos e ouvindo quem nos ama e ouvindo a nossa sabedoria, conseguimos identificar o que estamos fazendo de certo e o que pode estar criando uma armadura. E assim conseguimos no silêncio deixar essa armadura cair. Deixar a armadura cair significa nos conhecermos melhor, mas como somos parte um do outro, aprendendo a me conhecer, também posso conhecer o outro. Assim, quanto mais você sabe, mais luminoso você se torna, e quem é luminoso é para si, mas também para iluminar o caminho do próximo. Mas ainda que tenhamos todo o conhecimento, ainda assim somos assombrados pelo medo e pela dúvida. Só que quando sabemos quem somos realmente, que já nascemos perfeitos, que tudo coopera para o nosso bem, conseguimos com autoconhecimento compreender que o medo e a dúvida é apenas uma ilusão. É uma ilusão que nós criamos e com tamanha intensidade que criamos inclusive a consequência decorrente do medo e da culpa e da dúvida.
Se você acredita que o dragão do medo e da dúvida é real, você vai lhe dar poder inclusive para queimar as suas calças. Ou seja, vivendo na ilusão do medo e da dúvida, acabamos por tornar real aquilo que nós mais tememos. E quando tornamos o que tememos real, reforçamos a nossa crença de que realmente deveríamos temer. E isso gera um reforço positivo em uma crença negativa. Deus deu ao homem coragem, e a coragem dá Deus ao homem. Quanto mais você desenvolve a coragem, menor se torna o medo e a dúvida. O medo e a dúvida podem surgir sempre que você estiver diante de uma decisão, mas com o autoconhecimento, cada vez vão surgir de forma menor e de forma mais fraca. E não temos que provar que precisamos aprender coragem e ousadias, porque nós já as possuímos. E no final do livro, o cavaleiro ainda se depara com uma inscrição. Embora possua este universo, nada possuo, pois não posso conhecer o desconhecido, se ao conhecido eu me agarro. Veja a última parte dessa inscrição. Pois não posso conhecer o desconhecido, se ao conhecido me agarro. Ou seja, quando nos agarramos ou nos apegamos ao que conhecemos, como se fossem verdades absolutas, eliminamos qualquer possibilidade de aprendizagem ou de conhecer o desconhecido. E que conhecidos são esses que passamos uma vida agarrados? Nossa identidade, quem pensamos que somos, quem pensamos que não somos. Nossas crenças, tudo aquilo que pensamos ser verdadeiro e tudo aquilo que pensamos ser falso. Nossos julgamentos, as coisas que consideramos boas e as coisas que consideramos ruins. Tudo aquilo que culpamos nossa mãe, nosso pai, nossos professores, nossa esposa, marido, amigos e todos os outros. É só quando abandonamos todos esses temores, todos esses conhecidos, tudo que possuímos, quando conseguimos ver nossas vidas realmente com lucidez, sem julgamentos e sem desculpas, que conseguimos acreditar e se jogar no desconhecido. Acreditar na vida, na força, no universo, em Deus. A vontade de abraçar o desconhecido é o que nos liberta. Quando abrimos mão de culpar qualquer pessoa por nossos erros e problemas, aceitando a plena responsabilidade por nossas vidas, reconhecendo que somos a causa e não o efeito, desenvolvemos um novo sentimento de poder e eliminamos completamente o medo. Então percebemos que somos um com o universo e o universo é um conosco. E nesta sintonia com o universo, percebemos que somos simplesmente amor. Amor por nós mesmos, por nossa esposa ou marido, nossos filhos, pelos magos que surgem em nossas vidas, por nossos amigos, pelos animais, pela vida e por esse mundo inteiro maravilhoso. Olha que sensacional! Veja quanto conhecimento. E se você está gostando dos conteúdos que eu estou trazendo aqui, se você gosta do tema de superação, não deixe de conferir na descrição desse vídeo o mini curso que eu preparei para ajudar você a iniciar a sua jornada de superação. Até o próximo conteúdo.